Ó, vamos começar esse vídeo fazendo um jogo de 7 erros. E calma, não tô chamando nenhum jogador de erro, eu nem sei se são 7 no final das contas. Mas eu trouxe a primeira escalação do Atlético titular, podemos dizer assim, do Atlético principal na temporada, que foi o Atlético que perdeu pro Coritiba no Campeonato Paranaense, pra gente comparar aquele time do primeiro jogo com o time que deve entrar em campo contra a Chapecoense. Eu adoro fazer essas dinâmicas no sentido de ver como o time vai mudando, cara. É muito legal você perceber como o time vai mudando, como referências vão mudando, como esquemas táticos vão mudando ao longo da temporada, e eu garanto a vocês que a gente vai perceber que o Atlético mudou bastante. Olha esse time, cara, que perdeu pro Coritiba. Santos, Benavi, Santos titular, Benavides titular, Aguirre titular, Arthur titular. Léo Derek já foi pro banco. E naturalmente voltaria com a ausência, com a ausência do Esquivel titular, mas com a volta do Esquivel é banco. Aí Jadson titular hoje, surpreendente. Filipinho, nem se fala mais no Filipinho. Zapelli reservaço, Mendonça e Julimar titulares e Renan Peixoto, velho. Renan Peixoto, que tá sendo cogitado a ser dispensado do time, também ocupando uma vaga ali no time titular do Atlético. Então o Atlético bem modificado pro Atlético que vai enfrentar, ou provável Atlético que vai enfrentar a Chapecoense, que aí a gente pode falar de uma escalação diferente, de um esquema tático diferente, é um Atlético bem alterado, que deve ter Santos, Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel, Jadson, Gustavo Benavides, Mendonça como alas, Mendonça como ala esquerda, né? Lembrando que na temporada passada ele já tinha feito um papel parecido, só que pelo lado direito. Dudu assumindo a vaga do Bruno Zapelli e o Julimar junto com o Viveiros. O que isso me diz? O fato desse ser o provável time que o Atlético vai ter para enfrentar a Chapecoense. Vou até crescer aqui, vou pedir seu like, vou pedir para você se inscrever no canal, me dar essa moral. Mas o que isso me diz? Principalmente, o Odair tem um time titular. O que me diz é que principalmente o Odair tem um time titular. O Odair definiu seus 11 titulares. E aí é óbvio que você tá a todo momento com concorrência. É óbvio que você tá a todo momento com uma disputa ali de posição, de vaga, todo mundo quer ser titular. Eu acho que o Atlético tem, por exemplo, no Portija, o jogador que pode vir a ser titular. O Atlético tem no Léo Derek, o jogador que pode vir a ser titular. O Atlético tem no Zapelli, o jogador que pode vir a ser titular. No João Cruz, o jogador que pode vir a ser titular. Mas esses caras eles vão ter que suar sangue pra gente ter, no final das contas, um time diferente desse que vem atuando. Um time que basicamente ganhou os 3 jogos em casa. Então foi um time que conquistou essa titularidade a partir do campo. Isso acaba sendo muito importante. O campo deu um recado muito claro que esses são os titulares do nosso Furacão. E agora a gente já começa a imaginar uma temporada até no sentido de o que o Atlético pode melhorar a partir desses 11 titulares, né? E se tem algo que eu acho que falta no time do Atlético, o meio campo um pouquinho mais qualificado. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Luiz Gustavo é muito bom, acho que o Dudu é muito bom, mas se você pensar naquele formato de quadrado ali, falta um pouquinho de refino, tanto no Jadson quanto no Julimar. Então, levando em consideração que a gente não tem a menor ideia se vai chegar ou se não vai chegar algum reforço pré-temporada, eu pensaria, não necessariamente para começar o jogo, mas com uma alteração quase que obrigatória, ou a entrada do João, ou a entrada do Zapelli, como, porra, o torcedor não vai aceitar o Bruno Zapelli de jeito nenhum, vai ter que ser o João Cruz mesmo, que é uma situação ali que eu gosto pra caramba. Acho que o João dá super conta do recado e eu acho que o Dudu merece um pouquinho mais essa companhia, esse setor preenchido com gente de qualidade para dividir ali com ele, para associar ali com ele, que no final das contas é o que todo articulador quer, no final das contas é o que todo articulador ele precisa. Eu acho que dessa companhia, dessas conexões, enfim. E eu queria falar sobre o Dudu também, cara, pra esse jogo contra a Chape, sabe? A gente mostrou como a Chapecoense ela é frágil no jogo aéreo, isso acaba concentrando muito no Esquivel, mas vai ser o primeiro jogo que o Dudu vai ter a responsabilidade de encontrar espaço de uma defesa fechada, né? Você teve uma cobrança que o Zapelli teve durante muito tempo com a camisa do Atlético, era mais ou menos essa. Putz, será que o Zapelli vai conseguir achar os espaços contra
impor uma retranca ali. O Atlético durante muito tempo foi um time que sofria muito com retrancas exatamente por encontrar esse espaço, então acho que isso aumentou o tom de crítica em relação ao Zapelli. Então o Dudu assume uma responsabilidade de ser esse camisa 10, ser esse articulador da equipe, e com essa responsabilidade vem algumas demandas que eu acho que ele vai precisar entregar de qualquer maneira para ser esse camisa 10 indiscutível. Eu acho que se você pegar o nível de atuações que o Dudu vem mantendo, a média de atuações que o Dudu vem mantendo, pra mim ele é indiscutivelmente titular, mas eu acho que falta um pouquinho, não só do setor ser mais criativo, mas do Dudu participar mais desse último passe, participar mais dessa chegada no último terço. O Dudu traz muita movimentação, traz muita dinâmica, mas eu acho interessante a gente ter essa peça nos dando certeza que pelo menos uma grande chance ele vai criar. Óbvio que eu acho que até pelo comportamento da Chapecoense vai ter uma companhia ali muito importante, que é a dos avanços do Lucas Esquivel. Acho que a Chapecoense vai se afundar na defesa e o Esquivel, ele naturalmente vai ser um jogador que vai ter um pouquinho mais de presença ofensiva, né? Naturalmente vai ter um pouquinho mais de chegada, e aí eu quero entender o movimento do Mendonça, porque até voltando aqui no campinho, rapaziada, o que eu quero falar pra vocês assim é porque eu acho que o Esquivel sobe, vai ficar mais ou menos nessa zona aqui, o Mendonça vai ficar abrindo o campo de um lado, o Benavides abrir campo do outro, e aí a gente vai ter uma zona muito criativa aqui, né? Que é essa zona aqui que pode ter Dudu, Esquivel e Luiz Gustavo, enquanto o Cruzeiro já deu muito certo, a jogada do pênalti basicamente se desenvolve quando esses caras se aproximam, mas o grande ponto acaba sendo essa aqui também, né? Até se você quiser botar o Benavides na conversa desse lado, eu acho que você tem um lado esquerdo muito técnico, muito capaz, e o seu lado direito, tirando o Arthur, são de jogadores mais físicos, jogadores mais de disputa. Isso pode acabar causando desequilíbrio na equipe, mas o fato do Odair ter definido o time titular, acho legal até pra gente entender como a gente pode ter compensações, né? Como a gente pode ter uma compensação de, por exemplo, o Dudu indo pra direita para gerar esse time um pouquinho mais organizado pelo aquele lado, como a gente pode ter compensação do próprio Luiz, cara, indo por ali. O Luiz é um jogador que é um volante, mas muito técnico, muito capaz de ditar o ritmo da equipe. Mas eu tô curioso pra esse jogo da Chape, cara. Acho que foi um jogo perigosíssimo, o jogo contra a Chapecoense, velho. Perigosíssimo. É uma Chapecoense que vai se manter fechada, vai obrigar o Atlético a propor jogo, vai obrigar o Atlético a ir pra cima. E desde a Série B a gente sabe os perigos de ver um Atlético indo pra cima, né? Mas é isso, assim. O que eu acredito também é que deve ser um Atlético destemido jogando fora de casa. Se a gente tiver um Atlético covarde, se a gente tiver um Atlético, porra, muito receoso dentro de casa também, fudeu, assim. Acho que no final das contas o campeonato exige que você tenha uma postura, né? Você tenha um pouquinho mais de controle, domínio do jogo quando você tá mandando o jogo no seu estádio, e o Atlético vem tendo um aproveitamento muito bom como mandante. Só que, assim, nem sempre a gente precisa propor esse jogo. Acho que até o Atlético vem tendo comportamentos legais de propor jogo e tal, mas vai ser um jogo que vai ser full isso, né? A temática do jogo vai ser full algo nesse sentido, e aí a gente relembra a importância de abrir o placar. Mas enfim, fica a informação aí. Esse é o provável Atlético pra gente enfrentar a Chapecoense. Muito dificilmente vai ter uma mudança, talvez uma mudança tática ou outra, uma que eu nem quero contar, que eu acho interessante. Mas é basicamente isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, Alex.